Imagine a última noite. Aquela noite em que tudo muda. Aquela noite em que o próprio Deus intervém com poder apocalíptico. Ló estava sentado à porta da cidade, esperando como havia feito tantas noites antes. Justo entre injustos. Virtude cercada de lodo. Mas naquela noite específica, 2 visitantes chegaram, e tudo que ele conhecia desapareceria antes do amanhecer. Esta é a história de uma fuga impossível, de um homem que foi literalmente arrastado para fora de sua casa por seres celestiais, de uma família fraturada no instante final, e de um instante, um simples olhar para trás, que custaria tudo a uma mulher. Ló estava sentado à porta da cidade ao anoitecer, observando o tráfego de pessoas que entrava e saía. A Bíblia o descreve como alguém cujo espírito justo era atormentado diariamente pelas obras injustas dos habitantes de Sodoma. Um homem bom vivendo numa cidade má. Um poço de água pura cercado de pântano podre. E então vieram os visitantes, 2 deles. Aparência humana, mas com algo inefável em seus rostos. Ló os reconheceu imediatamente, ou talvez apenas sua consciência o guiasse a fazer o que faria. Ofereceu hospitalidade. "Venham", disse Ló com urgência. "Venham para minha casa. Descansem. Comam. Protegerei-vos." Os anjos aceitaram. Entraram em sua casa. Ló preparou uma refeição. Tudo parecia calmo, quase comum. Mas a noite tomaria um rumo que ninguém poderia ter previsto. Quando a noite aprofundou, quando a escuridão cobriu completamente a cidade, começou o caos. Os homens de Sodoma, não alguns, mas uma multidão, cercaram a casa de Ló. Todos eles, do mais jovem ao mais velho, gritando, exigindo, querendo que Ló entregasse a seus hóspedes para que pudessem fazer coisas que a Bíblia descreve apenas como conhecê-los. Eufemismo para atos de violação sexual sistemática. Era o mal em sua forma corporificada. Era a depravação moral de Sodoma manifestada não em sussurros secretos, mas em fúria coletiva, organizada, desesperada. Ló tentou raciocinar com eles. Tentou negociar. Com um desespero que transbordava de suas palavras, ofereceu as suas 2 filhas, ainda virgens, em troca dos hóspedes. Uma negociação tão sombria, tão perturbadora, que revela o quão degradada era a situação, o quão impossível era qualquer saída normal. Mas os anjos, aqueles visitantes que ainda permaneciam dentro da casa, não precisavam de proteção humana. Possuíam um poder que transcendia toda a compreensão mortal. Uma luz divina irrompeu da porta da casa, uma irradiação cegante, e instantaneamente uma cegueira sobrenatural caiu sobre a multidão. Cada homem que cercava a casa, do maior ao menor, viu-se instantaneamente impossibilitado de enxergar, impossibilitado de encontrar a porta, impossibilitado de prosseguir com sua violência. A multidão se dispersou em caos, em confusão, em escuridão, todos tocados pela cegueira divina. E os anjos voltaram para dentro da casa. Os anjos removeram seu véu. Revelaram-se a Ló não como hóspedes, mas como agentes divinos, emissários de Deus, enviados com uma missão específica. "Tens ainda aqui alguém dos teus? Genros, filhos, filhas, todos que te pertencem nesta cidade, faze-os sair deste lugar agora, porque vamos destruir este lugar. O clamor que se eleva dos habitantes é tão enorme diante do Senhor que Ele nos enviou para exterminá-los." Exterminá-los. Não advertir, não punir, destruir. Completamente, sem piedade, sem hesitação, sem possibilidade de redenção. Ló sentiu o peso daquela palavra. Destruição. Apocalipse. Aniquilamento. Ele saiu correndo da casa, encontrou seus genros,
os homens que deveriam se casar com suas filhas, e com urgência que emanava pura desespero em cada sílaba, gritou: Levantai-vos, saí daqui agora, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles riram, pensaram que era uma jogada, que era a paranoia de um velho desesperado, que eram apenas palavras sem substância, que amanhã a cidade estaria aqui como estava hoje. E nenhuma súplica, nenhuma advertência, nenhuma explicação conseguiu convencê-los. Ló voltou para os anjos de mãos vazias. Seus genros não sairiam. Seus filhos não sairiam. Seus parentes não sairiam. Apenas ele, sua esposa e suas 2 filhas que ainda viviam em casa poderiam ser salvos. Ló havia tentado salvar sua família estendida e havia falhado. Quando o amanhecer começou a irromper, os anjos pressuraram Ló com urgência crescente. Levanta-te, disseram com insistência. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa. Faze-o agora, para que não pereças também no castigo desta cidade. A destruição era iminente, o tempo havia expirado. Cada segundo era ouro celestial desperdiçado. Mas Ló se demorava. Aqui está um dos detalhes mais humanos, mais perturbadores da narrativa. Apesar da urgência divina, apesar do apocalipse iminente, Ló hesitava, porque estava deixando para trás tudo o que havia construído. Suas propriedades, seus negócios, seus investimentos, sua reputação como um dos homens mais ricos de Sodoma, uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira de acúmulo. Como se abandona tudo? Como se deixa para trás décadas? A Bíblia registra de forma inesperadamente simples. Ló se demorava. Não era uma recusa ativa, era uma paralisia, a incapacidade de aceitar a realidade do sacrifício que lhe era exigido. Os anjos não podiam esperar pela sanidade emocional de um homem preso no passado. A destruição era iminente. O fogo do céu estava se posicionando. O tempo havia terminado. E então os anjos fizeram algo extraordinário e perturbador. Eles agiram com violência divina. Agarraram Ló pela mão. Fisicamente o seguraram. Pegaram sua esposa. Pegaram suas 2 filhas. E fisicamente, literalmente, arrastaram-nos para fora da cidade. Não foi gentil. Não foi suave. Foi salvação que exigia violência, porque o livre-arbítrio humano havia falado e havia escolhido ficar. A Bíblia registra com compaixão. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, os anjos o tiraram e o puseram fora da cidade, segurando-o pela mão. Misericórdia, pura misericórdia divina, porque Ló estava sendo salvo apesar de si mesmo, apesar de sua hesitação, apesar de seu apego ao passado. Fora da cidade, ofegantes, os pulmões queimando de ar quente do deserto, os corações acelerados pelo terror, os anjos deram a instrução final, uma instrução tão específica, tão clara, que não poderia ser ignorada. Salva-te, te rogamos pela tua vida. Não olhes para trás, não te detenhas em parte alguma da planície. Foge para a montanha, se não perecerás. Era inequívoco, absolutamente claro. Não olhar para trás, não pausar, não voltar, apenas fugir, apenas correr, apenas subir as montanhas para a segurança. Mas por que tão específico? Por que essa ênfase obsessiva em não olhar para trás? Porque o que estava prestes a acontecer seria tão apocalíptico, tão incompreensível, tão visualmente magnífico em sua destruição, que o olho humano, fascinado pelo espetáculo do julgamento divino, teria dificuldade, quase irresistível, em se afastar. Porque a tentação de testemunhar o julgamento é tão forte que Deus sabia que seus servos humanos precisavam de proteção, a proteção do não olhar. Ló concordou. Com relutância, com o peso do sacrifício em seus ombros, com a compreensão de que nunca mais veria Sodoma viva, ele concordou. Ele, suas 2 filhas e sua esposa começaram a correr. Corriam pela planície escura, corriam enquanto as primeiras luzes do amanhecer
começavam a estourar no horizonte. Enquanto fugia, enquanto corria pela planície sob a meia escuridão, Ló fez algo inesperado. Ele negociou com Deus. Com fôlego entrecortado, com desespero criatural, ele gritou para os anjos que o guiavam: Eis agora, eu acho graça diante de ti, e aumentaste comigo a misericórdia que me fizeste para guardar minha alma viva. Mas não poderei fugir para o monte, para que a calamidade não me apanhe e eu morra. Eis agora, esta cidade está bem perto para fugir e é pequena. Deixa que para lá fuja, não é ela pequenina? E minha alma viverá. Ele estava pedindo clemência mesmo enquanto fugia. Estava dizendo que não conseguia chegar até as montanhas, que era muito longe, que o tempo era insuficiente, e pedindo permissão para parar na pequena cidade de Zoar, que estava perto. E Deus, numa demonstração de que até mesmo sua justiça continha misericórdia, concordou. Eis que também quanto a isto te atendi. Não destruirei aquela cidade de que falaste. Mesmo na fuga, em seu desespero, em seu medo, Ló foi ouvido. Mesmo naquele momento final, Deus permitiu uma pequena negociação, uma pequena esperança, um pequeno refúgio. Ló e suas 2 filhas correram para Zoar. Conforme Ló chegava a Zoar, conforme passava pela porta da cidade pequena que havia negociado para sua salvação, conforme o amanhecer finalmente romperia, algo aconteceu atrás dele. Sua esposa, a mulher que havia vivido em Sodoma por possivelmente décadas, que havia construído uma vida ali, que havia feito amizades ali, que havia guardado suas preciosas posses ali, que havia visto seus filhos crescerem ali, virou-se. Olhou para trás. Por quê? A Bíblia não explica explicitamente. Talvez fosse saudade, talvez fosse pesar pelas amigas que deixava atrás, talvez fosse desejo de ver uma última vez a cidade que havia chamado de lar, talvez fosse apego aos bens que haviam sido deixados ali, talvez fosse simplesmente medo, incerteza, um último momento de dúvida sobre o futuro desconhecido. Mas ela olhou para trás e instantaneamente, não gradualmente, não lentamente, mas com a imediatidade de um julgamento divino, foi transformada. O seu corpo, de carne e sangue, converteu-se em sal, uma coluna de sal, uma estátua de sal, seu corpo petrificado no ato exato de desobediência. Seu final não em morte comum, não em fogo e enxofre como os sodomitas, mas em congelamento perpétuo. Um monumento vivo ou morto à imperfeição humana. Um monumento à incapacidade de deixar ir. Um monumento ao preço da desobediência. E séculos depois, quando Cristo ensinaria sobre os últimos dias, ele citaria esse momento específico com ressalva clara. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, porque o seu destino não era apenas pessoal, era profético. Era uma advertência, que olhar para trás, que apegar-se ao passado quando Deus oferece fuga, que recusar a redenção oferecida, resulta não em salvação, mas em cristalização, em morte, em abandono eterno. Ló, porém, Ló e suas 2 filhas entraram em Zoar, salvaram suas vidas, mas perderam tudo mais. Quando Ló chegou a Zoar, quando ele e suas 2 filhas se puseram finalmente em segurança dentro daquele pequeno refúgio negociado para sua salvação, quando o amanhecer finalmente rompeu em sua plenitude, foi então que o Senhor agiu. O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, do próprio céu. Não era fogo comum, que queimava as estruturas lentamente. Era fogo divino que caía como chuva, que consumia tudo instantaneamente, que transformava matéria em cinza em segundos. Fogo que caía sobre os sodomitas e consumia seus corpos. Fogo que caía sobre as casas e as reduzia a pó. Fogo que caía sobre a terra fértil e a tornava árida.
Fogo que caía sobre toda a planície, sobre toda a população, sobre toda a vida, sobre toda a estrutura que havia sido construída naquele lugar. Tudo havia sido desmanchado, discernido, considerado divinamente. Ló foi salvo, mas o trecho da salvação foi absoluto, tão devastador que talvez ter permanecido em Sodoma, tendo terminado com fogo, teria sido mais misericordioso. E então, numa caverna nas montanhas, isolado do mundo, com apenas suas 2 filhas como companhia, temendo que não haveria descendência porque os homens de sua comunidade haviam morrido, suas filhas fariam algo que a história registraria com horror. Embriagariam Ló e conceberiam filhos com ele, um ato que geraria as nações de Moabe e Amon, que perseguiria o povo de Deus pelos séculos a vindouros. Ló foi salvo, mas o preço da salvação foi tão absoluto, tão devastador, que talvez ter permanecido em Sodoma, tendo terminado com fogo, teria sido mais misericordioso.